22ª FENARROZ, Multifeira do Agronegócio, um dos maiores eventos da América Latina, e vem trazendo o que há de mais moderno para o setor agrícola, com informações, tecnologia e inovação. Na sequência, pessoal, vocês viram aqui que dentro do que o Carlos apresentou, algo importante é a irrigação, né? E nós sempre falando em irrigação do ponto de vista dos projetos propriamente ditos, implantados, seu dimensionamento, suas instalações, opções, né? Mas antes disso, nós temos uma visão macro da questão de recursos hídricos e irrigação no Rio Grande do Sul e a gestão disso. Então, eu gostaria de chamar o engenheiro agrônomo, né, nosso amigo Ivo Lessa Silveira Filho, que ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especialização em gestão de agronegócio pela URGS, especialização em gestão ambiental pela UBRA, foi secretário de Meio Ambiente do município de Guaíba, membro do Comitê de Gerenciamento do Lago Guaíba. Ele é consultor na área ambiental e de recursos hídricos do Sistema Farsul, membro do Conselho Estadual de Meio Ambiente pela Farsul e pela SERG, Sociedade de Engenharia, né? Meu colega na Câmara de Agronomia do CREA do Rio Grande do Sul, e, atualmente, ele é o diretor do Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Ivo, palavra contigo. Tá bom. Obrigado, Jaceguai, pelo convite. Bom dia a todos. Por ter estar aqui falando um pouquinho, não um assunto diretamente sobre a produção, né, como o Carlos falou aqui da nosso PECAM, mas uma coisa extremamente importante, que é um novo momento que nós vivemos na agricultura, né, e como nós vamos ter que enfrentá-la daqui para frente. Não é à toa que eu fiquei contente de ver ali, contente não, fiquei interessado em ver a apresentação que o Carlos fez, justamente por trazer alguma coisa diferente, né? Quem de nós, assim, que não é do setor, se preocuparia com a questão da irrigação dentro de um sistema de produção arbórea, vamos dizer assim, frutífera, né? Ou dentro de um pomar de arbóreo para a própria celulose. Mas as coisas estão mudando, sem dúvida. Nós estamos enfrentando umas situações bem difíceis, né? E que a gente tem que se preocupar. E eu acho que o Estado tem que se preocupar. E eu vim ser convidado a assumir esse cargo justamente porque nós estamos passando pelo 3º ano de menos chuva que o normal. E eu quero dar uma notícia para vocês que nós vamos para o 4º, né? E não é novo. Nós já tivemos na década de 40, 50, lá, aqui, 10 anos de menos chuva que o normal. Então, não é uma coisa nova que está acontecendo. Então, nós temos que nos preocupar. E a minha ida também, vindo de um sistema de produtivo, que é do Sistema Farsul, traz essa preocupação com a realização de fatos, de coisas que precisam ser resolvidos. O Estado do Rio Grande do Sul tem que resolver essa questão. Nós não podemos mais viver perdendo safras, safras e safras, assim, por falta de irrigação, aonde nós temos aí uma quantidade de água abundante. Não é nem dizer, como diz assim, chove 1.800 milímetros, tapa um homem, não sei o que mais. Não. É dados técnicos que a gente vai passar. Eu não vou passar, mas eu vou deixar a lição de casa, porque vocês vão ver que nós precisamos, sem dúvida, avançarmos. Então, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, né, uma coisa institucional que a gente precisa fazer, né, DRH desde 2009 existente, e agora uma nova estrutura, no governo Eduardo Leite, onde criou uma nova base da SEMA, onde incorporou, está chegando o vice-presidente aí, incorporou o saneamento básico também dentro da estrutura. Esse é o departamento que eu dirijo, né? Departamento de Recursos Hídricos.
Tem o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, a Divisão de Planejamento e Gestão, a Divisão de Saneamento, o Sistema de Outorga, né? E o Departamento de Divisão, Meteorologia e Mudanças Climáticas, que está errado o nome, tem que mudar. E dentro de tudo isso, um programa que a gente vem desenvolvendo, que é a revitalização de bacias hidrográficas, né? Eu vou pedir uma coisa, lição de casa para vocês. Eu não vou apresentar, mas eu peço que os senhores anotem isso aqui, vejam isso aqui, busquem esses relatórios para vocês começarem a entender recursos hídricos. Tá? Não, é um relatório que o Departamento de Recursos Hídricos faz anualmente. Esse aqui é o relatório de 2021, tem uma síntese de 30 e poucas páginas, tem o relatório completo, tem 300 páginas, e é onde a gente vai poder analisar todo o sistema de recursos hídricos do Estado do Rio Grande do Sul e tudo que é preciso ser feito, né? A questão de comitês, a disponibilidade hídrica, o balanço hídrico, aquilo que está disponível, os planos de bacias. Então, tem tudo aqui dentro para a gente entender a questão dos recursos hídricos. As nossas bacias hidrográficas, né, a nossa atuação, os cursos d'água fronteiriços, né, aonde gestão da União, os cursos d'água nossos interiores, aqui, cursos de domínio do Estado, né, a água subterrânea, que aí vem uma coisa extremamente importante, que nós começamos a pensar, e o Rio Grande do Sul, para o Rio Grande do Sul, eu estava comentando antes aqui, parece que o Rio Grande do Sul é não, e não, e não. O Rio Grande do Sul tem que começar a tirar o não fora e começar a pensar. A água subterrânea tem que ser usada, sim. Vamos parar com essa coisa de dizer que nós poluímos, que nós vamos poluir, que não sei o que mais. Vamos usar com qualidade. Vamos ter que manter as vertentes, os olhos d'água, para reposição, vamos ter que manter, sim. Né? As APPs, vamos ter que manter? Vamos, porque isso tudo é recarga daquilo que nós podemos estar precisando numa época adequada, ideal. Ou seja, lá no verão, talvez aqueles 3 meses nós temos quantidade de usar aquela água subterrânea e nós precisamos estudar isso aqui. O Rio Grande do Sul não teve essa vontade. Mas nós estamos avançando. Nós fizemos, dentro do Departamento de Recursos Hídricos, um estudo preliminar, né, das águas do Rio Grande do Sul, para avançarmos, né? Estamos começando a ter. Claro que aí vem toda a questão de como se comporta essa questão da água subterrânea, como se dá a recomposição, a reposição na recomposição, então são extremamente importantes. Isso aqui é novo? Aqui no Rio Grande do Sul, sim. Mas se a gente pegar o pessoal de São Paulo, que viveu o sistema Cantareira, aquela crise hídrica, começa a entender muito melhor a questão da reposição de águas. É uma coisa que o Rio Grande do Sul precisa, sim. Precisa avançar fortemente. Nesse trabalho, conclusões. Teve o objetivo de apresentar uma análise preliminar da viabilidade, sem pretensão de estudo definido, conceitualmente participar da questão dos recursos hídricos, tendo sido concentrada na efetivação dos acessos aos recursos hídricos disponíveis. Em todo o mundo existe uma pressão crescente sobre o uso da água subterrânea. Então, nós vamos ter, sim, que pensar. Se a gente analisar na questão soja, vamos dizer assim, no Rio Grande do Sul, nós tivemos uma safra e meia atrás, 2 safras atrás, uma colheita muito boa. E um plantio, até certo ponto, com custo baixo. Então, existe produtores ainda capitalizados que tiveram uma colheita fraca esse ano, mas esses produtores começaram a investir em água subterrânea, para reabastecimento de barragem. Então, a água subterrânea é extremamente importante que a gente use. Nossa gestão de recursos hídricos, né, sobre as questões aí que a gente fala muito, a lei federal, a lei estadual, outorga pelo direito de uso, cobrança pelo uso das águas e rateio de custos. Por que eu boto isso? Porque, na verdade, quem participa de comitê sabe muito bem da questão
cobrança, 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 cobrança. Cobrar de quem? De nós mesmos, né? Para nós mesmos. Cobrar para quê? Agora, ninguém fala essa questãozinha aqui, rateio. Ninguém, o Rio Grande do Sul tem na lei o rateio e nunca regularizou o rateio. O que é o rateio? Eu preciso fazer uma coisa, eu vou buscar como fazer o projeto e vou, dentro de uma associação, dentro do comitê, buscar aquele recurso e vou fazer esse rateio. É uma coisa muito mais tranquila. Existe aqui no Comitê Pardo, aqui em Santa Cruz, junto com a Unicru, com a universidade, um sistema muito propício, muito bom na questão de rateio. Então, a gente fala, é muito fácil, não cobra, o governo dá dinheiro, o governo não tem dinheiro para dar para ninguém. Vamos começar assim, chega dessa coisa assim, acho que está na hora de a gente começar a entender que a gente não tem esse dinheiro. Mas existe a possibilidade, sim, existem os comitês. Aí o comitê vai ter que trabalhar. O comitê de bacia vai ter que trabalhar para ver como ele vai pensar para fazer isso aqui em cima de ações que vão ser desenvolvidas na região. O que nós temos na lei? Nós temos a outorga, temos recursos hídricos, nós não temos a cobrança e não temos o rateio tão falado. Difícil falar, todo mundo fala na mudança da legislação, na cobrança, mas ninguém está falando nessa questão. Eu tenho insistido muito na questão de rateio, porque eu acho que ela é muito mais salutar, muito mais saudável, muito mais participativo para toda a sociedade na discussão dos recursos hídricos. Planos de bacias, e aí, claro que tem que evoluir, nós temos aí os planos completos, o verde, os incompletos ainda a ser feitos, e sem planos de bacias ainda. Aqui nós estamos aqui no Baixo Jacuí, né? Nós temos nosso plano completo, né? Subimos, então, o que tem de volume, o que tem de disponibilidade, qual é a qualidade de água que nós temos e que a gente pode utilizar. Aqui eu entro numa situação que parece que não veio muito à tona, o pessoal não entende o que aconteceu. Período de novembro de 2019, novembro de 2020. Região aqui, déficit hídrico acumulado 830 milímetros. Tá? De 2019 a 2020. Janeiro de 2020, fevereiro de 2021. Déficit hídrico do 425 milímetros de chuva. Isso foi a realidade do Rio Grande do Sul. E esta foi a realidade, no dia 10 de 13 de 2023. Déficit hídrico em todo o Rio Grande do Sul, acumulado em torno de 500 milímetros. Né? Então, essa é a nossa realidade. Hoje, estamos recuperando com água, agora com os períodos de frente, aí, com menos evaporação, mas, provavelmente, eu não posso, como se diz os meteorologistas, a previsão, a gente não pode estar falando, mas a previsão nos coloca, os dados que a gente tem, que hoje nós estamos com a água do Pacífico a menos 2 graus abaixo da média. O ano passado, nós estávamos a menos 1,5 grau na costa do Peru, que é onde começa todo o projeto Laninha. Então, nós temos com uma temperatura mais fria do que o ano passado. Isso já começa a surgir as notícias, que até outubro não muda, e aí vai a situação colocada. O que nos traz essa preocupação? Também há começando a enxergar uma nova situação. Eu botei isso aqui, lá o Silvio estava aqui, te lembra, Silvio, que eu botei o GT do MP, e eu fui criticado, né? Eu botei o GT, não tirei o GT, porque foi um GT formado dentro do Ministério Público do Rio Grande do Sul, onde foi tirado políticas para começar este enfrentamento, né, sobre essa situação. Que a reservação de água em APPs, em área rural consolidada, nos termos do Código Florestal, é perfeitamente regularizável. Aquilo que a gente tem no Código Florestal, que nós aprovamos lá atrás, em 2012, que diz que a área consolidada, há um reconhecimento, entendendo que é possível. Ou seja, eu tenho
uma lavoura, até uma margem do curso d'água, aquela lavoura, aonde a gente quer fazer os reservatórios, a gente vai poder fazer. Vou tirar aquela lavoura, vou fazer um açude, vou poder colocar. Então, são coisas que avançaram. As APPs em área rural consolidada, é possível o licenciamento ambiental. É possível a reservação de área APP de hipótese de exploração agroflorestal sustentável praticado na pequena propriedade ou porte rural. Né? A carta hidrográfica que nós temos no Estado, e quando a gente faz licenciamento, todos nós, quem faz trabalho, sabe, vê a dificuldade de identificação, o que é APP, o que não é APP. O Silvio vai me perguntar de novo, e a reserva legal, eu sei o que mais, não cai. A reserva legal é federal, não adianta. Nós vamos ter que mudar federal, lei federal, não adianta. Né? Então, a carta hidrográfica, ela tem que ser modificada. Nós temos uma carta hidrográfica aí, eu acho que o Jaceguai e Araguri, dentro do IRGA, né, quando ela é de 76, se não me engano, do Exército, que foi feita para a manobra, para o Exército, e ela é usada até hoje para dizer o que é curso d'água, o que não é. O que nós mexemos, o que nós secamos, e não vamos esconder o que nós secamos de olho d'água, e corrigimos cursos d'água, e açudes que a gente fez da propriedade, que hoje é barragens, né? Então, existe a necessidade tudo de mexer. É muito complicado essa evolução. Mas também evoluiu a questão do licenciamento em APP. E também a questão dos tamanhos de açudes, que acho que aqui é uma coisa importante para o pessoal, principalmente quando vai irrigar fruticultura e florestas, porque, na verdade, não são aqueles açudes enormes para lavoura de arroz e outras coisas mais para pivô. Nós estamos falando de uma irrigação localizada, que é muito menor volume. Então, atividades que hoje não é necessidade de licenciamento, né? Açudes até 5 hectares. Né? Acima de 5 hectares, até 10 hectares, é competência municipal para licenciamento desses açudes. E acima, né, é conforme o licenciamento estadual. Tá? E esses encaminhamentos aqui realizados nesse trabalho, desse grupo técnico, onde participou as federações da agricultura, tanto a Farsul como a FETAG, tanto as cooperativas, todo o sistema produtivo, foram encaminhados e estão para ser publicados ainda dentro do Conselho Estadual do Meio Ambiente, que não sei porquê, nessa última, já faz 2 reuniões do Conselho, mas que não foi discutido essa questão. Tá? Mas eu acho que é importante o Estado saber que estavam funcionando. Em volta disso, né, eu tenho certeza que a gente precisa escrever alguma coisa e deixar algum projeto pronto. O Rio Grande do Sul não tem um projeto de irrigação. Não tem. Não adianta a gente procurar, não tem. Tem aí coisas assim pontuais, Jaguari, Taquarembó, outras coisas pontuais, mas não tem um projeto de irrigação. A gente não tem um norte a ser seguido. Eu diria um norte assim, aonde eu preciso produzir? Para que eu preciso produzir? Né? A FIEGS fez um trabalho dizendo que nós precisamos pegar uma linha de produção aonde nós vamos manter a indústria da avicultura e da suinocultura, que é um caminho onde precisa ter milho, ter grãos para manter, porque esses caras estão saindo do Rio Grande do Sul e indo para o Mato Grosso. E o milho do Mato Grosso não vem mais para cá. Né? Então, são essas coisas que a gente tem que começar a colocar. E aí a gente começou a montar um projeto, né, em cima do que o Rio Grande do Sul tem representado, colocando várias situações, né, teóricas, e o projeto teve potencialidade de incrementar a reservação de água no estado do Rio Grande do Sul para usos múltiplos para enfrentamentos de crises hídricas devido às constantes alterações no clima, com estiagens e enchentes mais frequentes provocadas pelas mudanças climáticas no planeta e a necessidade do abastecimento hídrico e alimentar para toda a população. Nós não temos como falar em
reservação de água se a gente não botar uso múltiplo para a gente. Não adianta. Nós vamos ter que, isso é uma coisa extremamente importante. Hoje, falar para irrigação é uma situação bastante complicada, mas quando falar em uso múltiplo, é extremamente importante. Quando a gente fala em uso múltiplo, poxa, mas eu preciso investir numa coisa dentro da cidade. Não, pode ser na comunidade, aquela que tem uma deficiência hídrica também. Então, a gente tem que pensar um pouco nessa situação. Apresentar as potencialidades hídricas do Estado do Rio Grande do Sul em todas as suas formas existentes, superficiais e subterrâneas, na busca de usos complementares no abastecimento das comunidades, criteriosamente avaliados, priorizando o atendimento à população, produção rural e potencial industrial da região. Demanda na formalidade iniciado pela direção da Secretaria de Meio Ambiente, pelo um projeto, um PROA, está lá aberto, nós abrimos um projeto, até para ficar, né? O projeto, e estamos trabalhando dentro dele. Objetivo, né? Um mapa histórico, apresentação, ocorrências climáticas, as águas subterrâneas, as águas superficiais, tudo tem que sair para dentro do projeto. Dados de bases, buscando os dados de base que a gente tem dentro do Estado do Rio Grande do Sul, dentro das secretarias, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Obras, a Secretaria de Agricultura, produtos cartográficos a ser construído, né? Ações de médio e curto prazo, longo prazo, que eu vou passar aqui, que eu vou botar aqui direto. Aqui a gente fez um esqueleto, para a gente começar a entender. Então, vamos trabalhar só em cima dele. O nome suficiência hídrica, não é insuficiência, é suficiência. O Rio Grande do Sul precisa ter a suficiência hídrica, potencialidade de incrementar a reservação de água para usos múltiplos para o enfrentamento da crise hídrica. Ações de curto prazo, perfurações de poços, clássica solução do dia a dia, também quando a gente tem crise, aí vamos furar poço, e vamos fazer poço para 1.000 e poucos poços, mas é uma coisa que a gente está não nos posicionando contra, mas tentando organizar como fazer isso para ter durante todo o tempo, não só naquela crise. Construção de microaçudes, também a mesma situação, está aí, o Estado lançou esse ano 6.025 açudes, é um número que a gente não sabe por quê, mas hoje a gente vê aí o governador e secretário da Agricultura, que é colega, né, amigo, colega, assinando aí 21, 30 açudes aí no município. Eu não sei se vai conseguir formalizar 60, 70 açudes, até por dificuldades burocráticas, mas também dificuldades dos próprios municípios de receber esses investimentos, né? Regularização dos poços artesianos, que precisa ser feito dentro do RH, acompanhamento dessa situação de boletim de estiagem, o Estado tem esse trabalho. Claro que existe já uma situação bem distribuída, vamos dizer assim, por todas as redes meteorológicas, né? Ações de médio prazo, né? E aí vem aumentar a disponibilidade hídrica através de retenção de águas em fontes naturais, né? Melhorar a situação e entra, sem dúvida, entra o programa de revitalização, entra o produto aí de pagamento por serviços ambientais, que são águas, são vertentes, são cursos d'água que ser mantidos. Programas de incentivo à produção de água, nós temos aí, nós vamos ter que buscar, nós temos aí nosso próprio senador, Luiz Carlos Reis, aí falando em várias vezes, não sei se já ouviram, sobre o programa de revitalização de nascentes, de proteção de nascentes. Eu acho que é uma realidade, nós temos que nos preocupar com isso, né? Elaboração de diretrizes de combate à estiagem dos sistemas existentes do Estado e as ações de longo prazo, né? Construção de barragens de médio e grande porte, uma situação bastante difícil. Eu andei andando pelo Estado para discutir com o pessoal sobre essa questão de barramento. Hoje, o Estado não tem condições de fazer barramento, por motivo, né, e também pelo motivo, hoje, dos valores da terra, né? Não aqueles projetos antigos, onde nós tínhamos aí, em cima de
de rios e cursos d'água existentes, hoje, que tinham valores de terra aí que o Estado indenizava até 4, 5 mil reais o hectare, aí hoje não adianta que nós não temos hectare a menos de 30, 40 mil. Né? Então, não adianta a gente querer insistir numa situação onde nós vamos dizer que o Estado vai ter que fazer barragem. Não, o Estado não vai conseguir fazer barragem. Né? Pela realidade nossa, dentro das nossas propriedades, do produtor rural. Então, essa é uma situação bastante complicada. Né? Com a construção de barragens mesmo pode, já falei, né? E promoção do território de irrigação. Aqui sim, aqui é uma coisa que eu acho que existe, foi criado em nível federal, um programa sobre polos de irrigação, e aí, já sei, eu acho que seria até com a Embrapa, porque o Ministério, o MAPA faz parte, acho que pode sim, acho que seria uma coisa muito interessante, a PECAM, vamos dizer assim, criar um polo de irrigação direcionado a ela, porque esse polo de irrigação é do Ministério do Desenvolvimento Regional, e ele não trabalha só na irrigação, ele trabalha na distribuição, trabalha na logística, trabalha na questão da energia, trabalha na questão de estradas e tudo. Então, que eu tenho acompanhado um pouco aquele polo de irrigação lá de Dom Pedrito, e agora foi aberto um novo na região noroeste do estado. Né? Eu acho que a cultura, sim, podia trabalhar uma ideia do polo de irrigação. Está aqui o caso da Embrapa, aí, dentro do Ministério da Agricultura. Podemos também, o pessoal do Ministério do Desenvolvimento Regional, seguidamente, está aí no Estado. Acho que é a saída para a gente nos organizarmos. E aí vem recurso de nível federal, e a gente sabe que o Ministério do Desenvolvimento Regional hoje é um ministério que tem bastante recurso. Né? Claro que nós não podemos esquecer nunca que vamos trabalhar águas superficiais e águas subterrâneas. Né? Então, é nesse sentido que é extremamente importante. Eu acho que aqui está um foco interessante de saída para avançarmos, né, sobre essa questão da irrigação dentro do processo. Então, é isso. A gente está tentando, né, se organizar dentro de uma estrutura, ela não tá formada, ela não está terminada, ainda precisa muitas ligações aqui dentro. Eu botei aqui a reposição hídrica, botei revitalização. Revitalização é uma coisa importante. Se nós não queremos utilizar água, nós temos que produzir água. Né? Nós temos que plantar água. E plantar água, sem dúvida, passa por essa questão aí de retenção, de segurar a água aonde ela está. Né? Se nós vamos usar água subterrânea, nós temos que repor essa água no subsolo. Né? Então, é nesse sentido que nós precisamos avançar. Eu estou lá no Departamento de Recursos Hídricos, a gente está tentando implantar esse projeto, esse ano ainda, lançar essa semente esse ano ainda, acho que foi uma coisa, para dar um direcionamento sobre água subterrânea, sobre não a água subterrânea em conjunto com a água superficial. Nós não podemos pensar numa coisa isolada, ações isoladas, tá bom? Era isso, Jaceguai, era isso que a minha tentativa de contribuição, mostrando que eu acho que nós precisamos avançar. Acho que a questão da irrigação é extremamente importante. Essa questão do polo de irrigação é muito importante. Acho que o polo de irrigação também nos traz as discussões mais a nível federal, onde nós vamos poder discutir legislações, né, extremamente importantes, como essa questão ainda do APB, da Reserva Legal, do Código Florestal, esses embrulhos jurídicos que nós temos aqui, tanto na metade norte no Bioma Pampa, como no Bioma Pampa, na Mata Atlântica e no Bioma Pampa. O Bioma Pampa é muito pior ainda, porque é uma ação muito mais regional. Então, é isso que a gente precisa se organizar. E um pedido, então, já que vão ter a reunião, né, eu acho que essa questão do polo de irrigação e a irrigação é uma pauta para a reunião da Câmara Setorial. Né? Eu acho que o Domingos é um secretário que
atuante e entende na irrigação como uma coisa extremamente importante para o Rio Grande do Sul. Tá bom? Muito obrigado e fico à disposição. Eu quero agradecer, então, ao colega Ivo Lessa, que, né, originariamente veio, né, da iniciativa privada, veio da agricultura, né, e hoje está, né, numa posição em que nós devemos aproveitar, né, essa posição que ele está, para avançarmos nessa questão de irrigação, que nós temos que pensar que não é uma solução dentro do nosso aramado, dentro da propriedade. A irrigação, né, a reservação de água, o uso de água subterrânea é algo mais abrangente, mais amplo, né, que envolve, né, hidrologia superficial, hidrologia subterrânea. E estas coisas, pessoal, nós temos um canal de trabalho que são os comitês de bacia, que eu vejo hoje assim, ó, a participação dos produtores, elas têm que aumentar. Estas informações todas que estão sendo apresentadas hoje pelo Ivo, né, para nós nos apropriarmos com mais facilidade, participarmos, né, do encaminhamento de soluções, nós temos que ter, né, pelo menos representantes ativos e participação ativa nos comitês de bacia, porque, na verdade, a gente pensa assim, eu vou ali no banco, vou pegar um financiamento, vou fazer um açudezinho para mim aqui em casa e vou resolver o meu problema. Tá? E isso, né, passa por várias políticas que acabam dificultando esse trabalho. Então, eu quero agradecer ao Ivo e acho que a nossa participação no comitê e a nossa participação de outras formas, como na Câmara Setorial também, Ivo, é uma maneira de contribuir para que tu possas, então, né, desenvolver e deixar, né, um plano, né, pelo menos isso, né, um horizonte, um norte de ações com relação à hidrologia. E, né, lembrar a todos que ficamos com uma lição de casa, né? Temos um relatório para ler, para nos informar, né, e temos mais conhecimento de causa para as nossas discussões, né, não só entre nós que estamos aqui, mas também com todos aqueles lá, colegas e aqueles todos os membros da cadeia que estão, que não estão aqui conosco hoje. Ivo, quero te agradecer a tua participação, reconhecer o teu trabalho e dizer que nós, né, estamos caminhando, né, e queremos trazer isso, pessoal, aproximar as pessoas que estão hoje em posições que podem deixar contribuições efetivas para o nosso, né, para o nosso negócio. Obrigado, Jaceguai. Eu quero agradecer, em nome da secretaria, em nome da secretária Marjorie, né, que é uma colega, engenheiro florestal, que também tem preocupado bastante com essa questão da irrigação, nos deu essa oportunidade de falar e de trabalhar em cima disso, de pensarmos a irrigação. E é importante, eu acho que tu colocaste muito bem. Vou te dar um dado aqui rapidamente. O rio Jacuí, que passa por aqui, deve ter em torno de 1.500, 1.800 a 2.000 metros cúbicos por segundo, né, que desce rio abaixo. A disponibilidade hídrica no Rio Grande do Sul, com toda essa questão do Jacuí, levantada, é 950 metros cúbicos por segundo. E o Rio Grande do Sul, hoje, todo ele, usa 102 metros cúbicos por segundo. Olha que espaço nós temos para evoluir, né? Sem mexer naquilo que está colocado. A gente precisa se apropriar. E essas discussões, quando a gente entra nessas discussões sem se apropriar dessas coisas, a gente sempre sai perdendo. Então, acho que é importante essas documentos, essas questões aí que estão colocadas. E, sem dúvida, eu entrei dentro da secretaria com um pensamento, e a gente começa a mudar. Acho que essa questão de cobrança, de rateio, e são essas coisas assim, nós temos que trazer para o nosso lado. O nosso lado não tem que deixar de ser um não também, né? O Rio Grande do Sul tem um não de lá e o não de cá. Então, vamos deixar os nãos de lado e vamos evoluir para um estado ser mais crescente, vamos dizer assim. Tá bom? Muito obrigado. Então, vamos lá. Obrigado, Ivo.